Vamos orar então, queridos. Vamos orar pela palavra. Tem uma palavra poderosa do Senhor para o nosso coração. Amém? Tem uma idade, viu? Tem uma idade limite para participar, né? Como professor do Pasquides. É até 100 anos, tá bom? Acima de 100 anos não pode, tá bom? Então vamos orar. Pai querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, nos desafia, Senhor, nessa manhã. Fala no nosso coração, nos ensina a Tua palavra, revela, tira o véu, nos mostra os segredos, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, e nós te pedimos que o Senhor nos esconda, nos proteja, para que o inimigo das nossas almas não tenha acesso, não consiga roubar nenhuma dessas sementes, que todas essas sementes caiam em terra boa e produzam frutos a 100 por 1. Nenhuma dessas sementes se perca à beira do caminho e sejam comidas pelos pássaros. Nenhuma dessas sementes encontrem corações tão duros que não consigam crescer. Nenhuma dessas sementes encontrem corações tão envolvidos com o mundo, tão apaixonados pelo mundo que os espinhos sufocam a semente. Senão, mas que todas essas sementes sejam muito, muito, muito produtivas, porque elas encontrarão realmente um coração fértil, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero que você leia comigo Josué no capítulo 1. Fica muito ligado agora, preste muita atenção nessa introdução para que você receba toda a palavra. Essa é a hora que você concentra totalmente na palavra do Senhor, coloca o seu celular no modo avião, para que você não perca nada. Josué capítulo 1, eu quero ler aqui 6 versículos, muito importante cada um deles, para que você tenha o entendimento da palavra, então fica muito concentrado agora. Josué 1, a partir do versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Morreu Moisés. Dispõe-te agora, é uma ordem para o Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo. Diga todo o povo, não é só uma parte do povo, todo o povo vai ter direito a essa herança. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, até o poente do sol, será o vosso limite. O mapa aqui da herança. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, esse livro de Josué é muito importante. Eu te confesso que eu tenho assim um apego, não é, especial com esse livro do Josué. Eu sempre estou voltando nesse livro de Josué, porque ele é muito importante, você vai entender. O livro de Josué, que fala da conquista da terra prometida, não é? De fato, eles vão entrar em Canaã. Esse livro de Josué, na verdade, é um tipo, é uma figura da nossa conquista, da nossa herança em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Então, é uma figura fantástica. Quando a gente entende a ligação entre o livro de Josué e o Novo Testamento, inclusive, esse nome Josué é o mesmo nome Jesus no Novo Testamento, né? Josué é hebraico e Jesus é grego, ok? Mas é uma tradução, é como se fosse Paulo e Paul. É o mesmo nome. E é impressionante que o Josué é um tipo perfeito de Cristo, é o general invicto,
Ele é aquele que fez com que o povo entrasse na terra para conquistar. Então, é muito importante, irmãos, esse livro de Josué. Você tem que levar esse livro de Josué muito, muito a sério, ok? Então, tudo aqui, a conquista da terra é uma figura, é uma tipologia bíblica fantástica, né? Você sabe que o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo Testamento. Não é? Então a gente nunca pode considerar só o Novo Testamento. Não, agora nós estamos debaixo da graça, então a gente joga fora o Antigo Testamento. Não, irmãos, o Antigo Testamento é a ilustração, é a tipologia, é a figura, não é? Do Novo Testamento. A gente não pode separar os dois, ok? Então, quando o povo de Israel sai do Egito, isso significa salvação. Quem está comigo aqui? Muito importante você entender isso, para a gente entrar nessa palavra. Então, quando ele sai do Egito, significa o quê? Salvação. Isso está lá em Hebreus 4. Toda essa tipologia é explicada em Hebreus 4. Então, quando ele sai do Egito, ele sai da escravidão, eles foram vendidos, né, como escravos. Eles eram escravos de Faraó, não tinham direito a nada, e agora eles são libertos do Egito. Maravilhoso. Através da mão poderosa do Senhor. Isso significa o quê, então? Grita aí, significa o quê? A saída do Egito significa o quê? Salvação. Agora, quando eles saem do Egito, aonde que eles caem? Muito bem, no deserto. E o que é o deserto? Não é? Hebreus 4 também explica que o deserto é o tratamento de Deus. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então todas aquelas experiências que eles vão passar no deserto, eles vão aprender a depender de Deus, eles vão aprender a orar, eles vão aprender a deixar os ídolos. Então todo aquele processo que demorou 40 anos, aquilo se chama tratamento de Deus. Diga, o deserto é o tratamento. Diga assim, a saída do Egito é a salvação. Diga, o deserto é o tratamento de Deus. Maravilha, agora escuta bem. O que é Canaã? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Canaã é o descanso, é a plenitude de Deus na nossa vida, não é? Então, é esse paralelo que a gente vai fazer hoje com a posse da nossa herança em Cristo. Ok? A entrada em Canaã é a plenitude, é a felicidade completa. Quer ver uma coisa interessante? Olha, muitos alcançam até Mateus 11, 28. O que é que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui é salvação. Então muita gente, né, que estava lá, escravizada por Satanás, entendeu, entregou a vida a Jesus, foi salvo. Maravilha, isso é fantástico. Então receberam um alívio, não são mais escravos de Satanás, mas a gente não pode parar aqui, a palavra é sobre isso. Eu não posso parar só sobre esse alívio, não, irmãos, tem mais, não é? Então eu não posso parar no versículo 28 de Mateus 11, não é? Então, vinde a mim, Jesus chamou. Quantos já foram a Jesus aqui? Deixa eu ver, quantos já foram? Só os que já foram para Jesus, beleza. Então, vinde a mim, aí vocês ouviram, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, escravidão, não é? Escravidão do pecado, Egito, e aí eu vos aliviarei. Então vocês não são mais escravos de Satanás, diga glória a Deus, vocês foram libertos das mãos, das garras de Satanás, maravilha, isso é salvação, mas a gente não pode parar aqui. E o que eu tenho visto é que muito crente para aqui. A gente tem que avançar para Mateus 11, 29. Olha só o que diz o próximo versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de salvação. O que é isso? É o deserto. Então eu sou salvo, não é? Eu recebo alívio. Eu estava cansado e sobrecarregado, eu era um escravo dos meus pecados, eu disse sim para Jesus, agora eu vou aprender dele. Eu vou aprender a ser humilde de coração, eu vou passar por um processo. Aqui, Israel demorou 40 anos, o nosso não precisa demorar tudo isso, em nome de Jesus. Então, é o segundo processo, é o deserto, eu não posso parar só na salvação, eu tenho que deixar o Senhor me tratar. Agora, a terceira coisa é o que eu vou concentrar hoje aqui, não é? Olha o que diz a continuação do versículo 29. E achareis descanso para a vossa alma. O que é o descanso? É a felicidade, é a plenitude, é a conquista da nossa herança completa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, Deus quer que nós sejamos seguros por meio da salvação e felizes através de nós desfrutarmos a nossa herança em Cristo Jesus.
Então a salvação nos dá segurança, ela nos alivia. É um passo muito grande que a gente dá. Glória a Deus pela salvação. Mas Deus tem muito mais. Diga, Deus tem muito mais para mim. Amém, queridos? Deus tem muito mais para mim. E é isso que eu quero falar com você. Olha só o que o Josué diz aqui. Olha o que o Josué diz. Josué 1,13, ele diz assim, olha: o Senhor vosso Deus vos concede descanso, é a entrada da terra prometida, e vos dá essa terra. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, olha o que diz Hebreus 4. Nós, porém, que cremos em Jesus, entramos no descanso. Isso não é só salvação. Amém, queridos? Realmente é uma plenitude, é a felicidade, é a gente ser completo, é a gente ser pleno, é a plenitude de Cristo que tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Efésios 1,13. Tendo nele, no Evangelho, não é? Também crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então presta bem atenção, irmãos. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi um passo. Você saiu do Egito. Irmãos, olha, tem muito crente na face da terra que só fez isso. Ah, pastor, mas isso é muito grande. É verdade, é muito grande. Você não vai mais para o inferno, glória a Deus. Maravilha, mas irmãos, tem muito mais. Eu posso aprender de Cristo, eu posso entrar no deserto e aceitar o tratamento. Eu posso ser útil para Deus na minha geração. Eu não posso ser só salvo. Não é? O que eu tenho visto como pastor é, muita gente, não, tá bom, tá salvo, eu tenho o meu cantinho no céu. Sim, meu amigo, mas tem muita coisa para a gente fazer aqui na terra, pelo Cristo que nos salvou. Amém, queridos? Tem muita gente para a gente levar para Cristo, tem muita coisa para a gente fazer, então a gente tem que passar por esse tratamento, a gente tem que passar pelo deserto, e a gente não pode fazer igual aquela primeira geração que não entrou em Canaã. Eles foram salvos, saíram do Egito, passaram no deserto, mas nunca se deixaram tratar. E depois de 40 anos, irmãos, eles não foram capazes de tomar posse da plenitude de Deus, a terra prometida. Não, nós não vamos ser essa geração. Nós vamos ser a geração que saiu do Egito, que passou pelos tratamentos de Deus, e está passando pelos tratamentos de Deus, e vai entrar, irmãos, em Canaã. Para quê? Só para que a gente consiga mais coisas? Não, para que a gente alcance a plenitude de Cristo a ponto da gente ser útil para Ele. Quem está me entendendo? Então, irmãos, olha só, eu acho tremendo isso, porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um penhor, uma garantia de que nós vamos receber uma herança completa. Diga assim, o Espírito Santo é o penhor. Eu não sei se você entendeu isso. O Espírito Santo é uma garantia que Deus te deu, olha. Eu te salvei, mas eu vou colocar em você o Espírito Santo. E o Espírito Santo em você é uma garantia de que eu quero te dar tudo. Eu quero te dar a plenitude. Eu quero te dar a sua herança. Eu quero te dar Canaã. Amém, queridos? Então pense bem isso aqui. Coloque isso na sua cabeça nessa introdução. Eu fui salvo, saí do Egito. Eu aceitei o vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Entendi. Não, eu recebi alívio da minha escravidão, glória a Deus, mas foi só o primeiro passo. Agora, versículo 29, não é? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu saí do Egito, eu entrei no deserto, agora eu quero o tratamento de Deus. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu reconheço que tem muita coisa na minha vida que tem que sair. Top. E a terceira coisa, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu preciso entrar na plenitude de Cristo. Eu preciso entrar em Canaã. Eu preciso conquistar tudo o que Jesus tem para mim. Quem está pronto? Quem está pronto? Depois dessa pequena introdução, aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Qual que é o meu tema? Tomando posse da nossa herança em Cristo Jesus. Esse paralelo, a gente vai fazer esse paralelo, né? Entre Josué, que é a conquista da terra, ok? Com a nossa herança em Cristo. Vai fazer esse paralelo com o Josué do Antigo Testamento, o Yeshua do Antigo Testamento, com o Yeshua Hamashia, que é Jesus Cristo, não é? No Novo Testamento. Amém, queridos? Vamos lá, estão prontos? Posso avançar? Então vamos lá. Primeira coisa, então, como que eu tomo posse dessa herança? Como que eu entro na minha Canaã? Ok? Então, irmão, não deixa o diabo te enganar. Canaã.
como se Canaã fosse o céu. Irmão, nunca que Canaã é o céu. No céu não tem gigante. No céu não tem mais guerra. Onde que você vai lutar lá? Vai lutar com quem no céu? No céu só tem salvo e anjo e o Senhor. Então Canaã não pode ser o céu. Canaã é a nossa plenitude em Cristo. Você já vai entender o que significa isso. Tá bom, queridos? E é isso que a gente tem que querer. A gente não, já estou salvo, tá tudo bem. E aí, outro tipo de crente que eu vejo, não, eu estou no deserto. O cara passa 60 anos no deserto. Meu irmão, está na hora de sair, está na hora de ser útil para Deus. Não é? Não, vamos entrar na nossa Canaã. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tem coisas que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer a minha herança. Nós precisamos conhecer a nossa herança, é o nosso primeiro ponto. Vamos ver o Josué aqui, Josué 1:4. Olha o que Deus disse para o Josué. Ou seja, ele está dando um limite, ele está fazendo um mapa. Olha, a sua herança é isso aqui. É sobre isso que nós estamos falando, Josué. Olha, a sua herança vai daqui até aquele país, daquele país até aquele rio, daquele rio até aquela montanha. Deus está desenhando para ele a herança. Irmãos, nós precisamos conhecer a nossa herança, amém? Quem quer entrar na herança de Cristo? Então você precisa conhecê-la. Primeira coisa então aqui, olha, vamos ler, Josué 1:4, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então Deus está apresentando para o Josué a herança. Ok, queridos? Olha o que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala sobre a herança. Efésios 1:17, sobre conhecer a herança. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Versículo 18. Para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança. Para que você precisa de espírito de sabedoria e revelação? Não é para que você fique adivinhando a vida dos outros, irmão. Não é isso. Para que você fique sabendo com quem que o outro vai casar. Entendeu? Essas meninices gospel. Você precisa saber, você precisa de espírito de sabedoria e revelação para você entender e saber o tamanho da sua herança em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como que eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus? Como que eu vou ser cheio da plenitude de Deus? Se eu tiver conhecimento da minha herança em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus quer isso, irmão. Deus quer que a gente desfrute do total. Deus não nos salvou só para nos levar para o céu. Ele não nos salvou só para a gente passar por um deserto e ser tratado. Ele nos salvou principalmente para a gente entrar na nossa Canaã e para a gente ser útil para Ele. Quem está me entendendo? Então, olha só o que aqui a Bíblia diz sobre Deus querer que a gente desfrute dessa herança. Olha o que diz Josué 13:1. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, ou seja, ele estava para morrer, e o Senhor disse para ele o seguinte, olha o que o Senhor vai dizer para Josué: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O que é que Deus estava dizendo para Josué? Josué, vocês não tomaram posse da herança. Tem muita coisa ainda, Josué. Beleza, vocês saíram do Egito, maravilha. Vocês passaram pelo deserto, glória a Deus. Vocês experimentaram tudo isso no deserto, top das galáxias. Mas tem muita terra e vocês não tomaram posse até agora. Aí o Josué vai repreender com muito amor os filhos de Israel. Olha o que o Josué vai dizer para os israelitas. Josué 18:3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? A palavra remisso significa negligente, relapso, desleixado, não é? Então, irmãos, até quando, não é? A gente não vai ficar nessa de não tomar posse daquilo que é muito maior. Sabe, não é isso, não é essa frase, né, maior do que a salvação, não, mas é algo a mais. Quem está me entendendo? Fui salvo, maravilha. Passei pelo deserto, maravilha. Mas diga assim, tem algo mais. Sabe? Então, qual é a nossa herança? Vamos ver. Qual é a nossa herança em Cristo? Aqui, Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai entender agora isso aqui, ó. Que bênção espiritual, ou que bênçãos espirituais são essas? Então, essa que é a sua herança, que é a mais do que a sua salvação. Quem está me entendendo? E quando você descobre isso, qual que é a primeira coisa para eu tomar posse da minha herança, pastor? Eu tenho que conhecer ela, conhecer a minha herança, não é? Como é que eu vou saber que eu tenho que tomar posse de uma herança que eu não conheço? Então, quais que são essas bênçãos? Diga, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, querido? Diga bênção espiritual. Não é? Eu sei que muita gente usa isso aqui para dizer assim, olha, todas as bênçãos, no sentido de que, né, o carro, a casa, não sei, beleza, pode, não é pecado, mas a Bíblia não está falando isso, ela está falando de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Claro que quem tiver essas bênçãos vai ter também as bênçãos materiais, mas o princípio aqui é bênção espiritual nas regiões celestiais. Vamos ver então rapidamente quais são essas bênçãos. Qual é a nossa herança em Cristo? Eu quero tomar posse de uma herança, então eu tenho que conhecê-la. Eu quero tomar posse da terra. O Josué tinha que tomar posse da terra. Então, peraí, Josué é um mapa, para você não ir mais para lá, ou você querer uma coisa que não é sua. Eu vou te dizer o que é que você tem, o que eu te dei. Está aqui. Então, Deus tem que mostrar no Novo Testamento o que é que Ele nos deu. Quem quer tomar posse da sua herança? Vocês estão entendendo? Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Aleluia. Então, a primeira coisa, irmão, nós temos que entender isso. E saber disso. Por enquanto é só saber, conhecer a herança. Depois eu vou te ensinar como tomar posse disso. Então, primeira coisa, que você é justificado. Romanos 4:25. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Beleza, isso aqui é salvação. E Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que é justificação? Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. Amém? Então eu quero te libertar disso, dessa mentira, né? O crente viver apavorado, se ele... o crente passa... Imagina, irmão, o crente vai passar 40 anos. Será que eu estou salvo? Será que eu saí do Egito ou não saí do Egito? Será que 40 anos, ele não vai nem para o deserto, o bichinho, coitado. Não é? Quanto mais entrar na Canaã dele. Não, irmão, ele tem que entender o seguinte, olha, eu fui salvo, já deixei o Egito para trás, agora eu fui justificado. Deus me fez justo pelo sangue do seu filho, aleluia. Então a sua primeira herança, diga assim, eu sou justo. Então quando você lê lá em Tiago, muito pode pela sua eficácia, a súplica ou a oração do justo, nunca mais pense assim, um dia eu vou ser justo para fazer essa oração, porque você já é. Você foi justificado, pode orar. Quem está me entendendo que aí a pessoa se torna útil para Deus? Tem muito crente que até hoje pensa assim, eu não posso orar assim, não. Ora por mim aí, ora por mim porque você é o faixa preta, ora por mim aí. Não, irmão, você tem que se libertar disso. O Senhor, Ele morreu por causa dos seus pecados, mas Ele ressuscitou por causa da sua justificação. Ele já ressuscitou, então você já foi justificado. Quem está me entendendo? Isso é herança em Cristo. Está entendendo que isso aqui é mais do que salvação? Irmão, a salvação é o seguinte, é pela graça. É de graça, mediante a fé. Eu acreditei no sacrifício de Jesus, estou salvo. Agora, a partir daqui tem muito mais. Aí beleza, eu estou salvo e vivo uma vida com medo do diabo. Vivo uma vida em dúvida. Vivo uma vida inútil. Não, irmãos, não, já aconteceu. O Senhor que bateu o martelo, mas pastor, eu sei o tanto que eu erro, mas Ele bateu o martelo. Amém, querido? Tanto é, irmãos, tanto é, mais uma bênção espiritual, tanto que Ele te considera justo, que Ele te chama de templo do Espírito Santo, santuário de Deus, e Ele veio morar dentro de você, tanto que Ele te considera justo. Isso é outra bênção espiritual, quem está me entendendo? Então você não foi apenas salvo do Egito, você não apenas está sendo tratado no deserto, mas você foi justificado e o Espírito Santo mora em você. Quem está me entendendo que isso é uma bênção poderosa? Quem está me entendendo que isso é maior do que qualquer
pensamento, qualquer sonho de material. Deus mora dentro de você. Deus mora dentro de você, apesar de você. Amém, queridos? Outra bênção espiritual, nós temos livre acesso à presença de Deus o tempo todo. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, eu não tenho que ficar com medo. Será que Deus vai me aceitar hoje? Porque eu não sou perfeito, não é? Será que eu posso entrar na presença de Deus hoje? Porque meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você não é mais, a Bíblia diz que você não é mais das trevas, agora você é um filho da luz. Se nós andamos na luz como Deus na luz está, nós temos comunhão com Ele e uns com os outros. Porque o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Então, olha essa bênção espiritual, livre acesso, comunhão com Deus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, que coisa mais tremenda. Eu fui justificado, eu sou o santuário do Deus vivente, eu tenho livre acesso à presença dele todas as horas. Olha outra bênção espiritual. Eu sou filho de Deus. Olha o que diz 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Eu tenho que ler isso de novo. Meu Deus do céu. Está entendendo? Que isso é muito mais do que um milagre financeiro. É muito mais do que, eu recebi uma bênção. Irmãos, deixa eu te falar, eu vou ler de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não apenas chamados, de fato, nós somos filhos de Deus. Dê glória a Deus se você é um filho de Deus. Quando você tiver alguma dúvida com relação a essa bênção, eu só quero que você pense numa coisa. Pense no poder que o seu filho exerce sobre você. Quantos pais tem aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pais. Quantos de vocês já passaram por essa experiência, né? De o filho fazer uma coisa que você não gostou, não é? Ou quando ele era criança, ele quebrou alguma coisa, ou ele falou até um palavrão feio, cabeludo. Ele fez uma coisa terrível. E quantos de vocês passaram a odiar o seu filho por isso? E aí você mandou ele embora de casa. Pega a tua maleta aí, pega a tua mochila, vaza, que eu não sou mais teu pai. Quantos de vocês já fizeram isso? Sabe, irmão, quando eu penso no tanto que eu amo meus filhos, eu fico pensando, meu Deus, Deus não apenas me chama de filho, eu sou de fato o filho dele. Irmão, quem está me entendendo que isso é muito mais do que ser salvo do inferno? Quem está me entendendo? Beleza, isso é maravilhoso, eu fui salvo do inferno, mas não é só isso, eu me tornei filho amado. Sabe, por que isso é poderoso? Porque, irmão, quando eu penso assim, quando eu creio nisso, não é só um pensamento, quando eu creio, meu Deus, eu sou filho. Filho é filho para sempre, não é? Se o filho fizer uma coisa errada, ele deixa de ser filho? Ele é filho para sempre, meu irmão. Agora veja bem, quando eu quando eu creio que eu sou filho de Deus, irmãos, eu nunca mais vou ter medo, eu nunca mais vou acreditar na mentira do diabo. Será que você é salvo? Não, irmãos. Não, eu fui justificado, eu tenho livre acesso à presença dele, eu sou o santuário do Deus vivente, mas também, irmãos, tem alguma coisa que envolve o emocional. Eu também sou filho, eu não sou só uma coisa, eu não sou só um santuário, né, para ele morar, sabe, eu não só fui considerado justo, não, sabe, ele não me deu só acesso a ele, como se ele fosse um rei poderoso e eu pudesse entrar na presença do rei a hora que eu quisesse. Não, tem alguma coisa mais envolvente, tem alguma coisa emocional, tem alguma coisa do coração. Ele diz, meu filho, eu te amo, você é meu filho. Eu não só te chamo de meu filho, mas você de fato é o meu filho. Irmãos, e outra coisa, olha essa bênção, se você é filho de Deus,
Está lá em Romanos 8,17. Você também é um herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Quem está me entendendo? E outra bênção espiritual, irmãos, a nossa nova natureza que nós recebemos. Olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu Deus do céu. Então, não só eu fui salvo, não é? Não só eu tenho livre acesso, não só ele mora dentro de mim, não só eu sou filho, mas ele não para aí, ele me muda por dentro. Ele me dá uma nova vida. Como que ele faz isso? Ele coloca o Espírito Santo dentro de mim. Amém, queridos? Por quê? Porque o alvo dele é que eu seja parecido com Jesus. Quem está comigo aqui? Você sabia que o alvo de Deus é que você seja parecido com Jesus? Não só o alvo, ele vai fazer isso na sua vida. Tem gente que nem acredita nisso, né? Porque não lê a Bíblia. Mas olha o que diz aqui, Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele já te conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quem está me entendendo? Como que ele vai fazer isso? Ele te deu uma nova natureza. Amém, queridos? Ele te deu uma nova vida. Você não aceita mais viver a vida que você vivia. Quando você começa a viver a vida que você vivia, você começa a entrar em crise. Porque Cristo está em você, através do Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. E a última coisa aqui. Na verdade, eu poderia passar o dia inteiro só falando das bênçãos para você. Mas eu tenho que te falar essa última aqui, que não é a última. Na verdade, tem mais 1 milhão para frente. Mas eu só tenho tempo para essa. Olha só o que diz. A nossa nova posição espiritual. Efésios 2,6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Meu Deus do céu. Ele fala assim que nós estamos muito acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio de todo nome que se pode nomear. Pensa bem, irmãos, a autoridade que Ele me deu. Então, eu vejo muito crente ainda nesse combate com o diabo, como se o diabo tivesse pau a pau. Irmão, você está muito acima, diga, eu estou muito acima. Qual é a arma do diabo contra você? O engano. Então, se ele conseguir te enganar, e te deixar bem aqui, na saída do Egito o tempo todo. Será que eu saí ou eu não saí? Será que eu mereço ou eu não mereço ser salvo? Ou então se ele te enganar, que você, no deserto, né? Eu tenho que me esforçar mais. Eu ainda não consegui fazer isso. Eu ainda não consegui fazer aquilo. Deserto, e 40 anos no deserto se esforçando para merecer entrar em Canaã. Se ele conseguir te enganar, já era. Quem está me entendendo? Irmãos, a sua posição espiritual é muito acima de todo o principado e potestade e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se pode nomear. Só os que creem nisso. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo te chama de embaixador em nome de Cristo. Em 2 Coríntios 5,20, ele te chama de um embaixador. Você é um embaixador aqui. Você está lá, espiritualmente falando, você está lá, assentado juntamente com ele nos lugares celestiais, muito acima do diabo e dos seus principados e potestades. Você está lá, essa é a sua posição, mas você também tem que estar aqui ainda. E quando você está aqui, você é um embaixador em nome de Cristo. Pensa quando que você entende isso, quando você crê nisso, o quanto que o diabo se pela de medo de você. Quem está me entendendo? Tá bom. Irmãos, quem conheceu a sua herança? Eu precisava gastar um pouquinho de tempo para você entender. Então, eu quero conquistar a plenitude. Eu fui salvo para ser seguro. Estou salvo, eu não vou para o inferno. Seguro. Agora, eu entro na plenitude de Cristo para ser feliz, para ser completo, para ser pleno, para ser total, para ser útil para Deus. Quem está me entendendo? Então, eu não posso ficar só lá. Eu tenho que entrar aqui, tá bom? É isso que eu quero falar para você. Então, beleza. Israel demorou para entrar 40 anos. E quando entrou, irmãos, só entraram 5 tribos, conquistaram a sua herança. 7 tribos ficaram lá.
Será que a gente tem direito? Será que a gente já está perfeito? Será que a gente merece? A gente vai ou não vai? O Josué já estava velhinho, irmão. Passado muitos anos, o Josué já morrendo, velhinho. E Deus vai lá com ele, sacode ele. Josué não morre ainda. Porque esse pessoal ainda não tomou posse da terra. Josué, vamos lá. E o Josué fala, pega eles pelo gogó e diz, ei, rapaz, estou para morrer. Olha, até quando vocês serão remissos em tomar posse da terra, da herança que o Deus dos pais de vocês já deixou para você, rapaz? Vocês não estão entendendo que isso é um presente? Não tem nada a ver com o merecimento de vocês. Presente ninguém merece, irmão. Presente não é pagamento, é dom, é de graça. E os caras estão lá, pisando na bola. Você já conheceu a herança? Aí Deus vai dizer para Josué, Josué, então daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, está aqui o mapa, é seu. Quem conheceu a herança? Vale a pena essa herança? Você é filho, você tem livre acesso, você é santuário do Deus vivente. Que mais? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Fala, grita aí, senão eu não ouço. Tem uma nova natureza. O Espírito Santo está dentro de mim, mudando minha vida para me fazer igual a Cristo. O que mais? Filiação. Não é? Comunhão com Deus. Eu posso, a hora que eu quiser, eu tenho comunhão com Deus. Não tem nada a ver com a minha. Eu sou pastor, esse aqui é um supervisor, esse aqui pode, esse aqui não é nada. Irmão, se você é um crente que entendeu, você tem direito a toda essa herança. Quem está me entendendo? Tá, vamos avançar. Vamos avançar. A segunda coisa aqui. Eu preciso saber se eu tenho direito de tomar posse dessa herança, ok? Conheci a herança. Você tem direito, João Paulo, a uma herança. Qual é a minha herança? Essa terra que vai daqui para cá, daqui. Eu tenho uma, beleza. Você tem essa herança. Aí o João vai lá e conhece a herança. Agora, será que eu tenho papel? Será que eu tenho escritura? Será que eu tenho documento suficiente que me capacitam a tomar posse dessa herança? Essa é a questão aqui. Então, depois que eu conheço a herança, quem já conhece a sua herança em Cristo? Só um pouquinho, eu te dei só um pouquinho, ok? Só um pouquinho, não vai pensar que tudo que é só isso, não. Tem muito mais. Mas já deu para vislumbrar, não já deu para ter uma noção? Tá bom, agora, a questão é, eu tenho papel, eu tenho documento, eu posso tomar posse dessa herança, tenho direito. Então eu tenho que saber se eu tenho direito. Olha o que diz aí Josué 1,5. Deus fala para o Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo... Agora escuta bem, olha o documento. Este povo herdar a terra que sob juramento, aliança, prometi dar aos seus pais. Irmãos, onde é que está esse documento? Está lá em Gênesis 15, 7. Disse-lhe o Senhor, eu sou o Senhor, para o Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Quem está me entendendo? Quando Deus fala para eles, ei, está aqui a terra, conheçam a herança, é de vocês. Mas qual é o direito que nós temos? Eu dei um documento para o Abraão, pai de vocês. O pai de vocês tem o documento. Quem está me entendendo? Vocês são herdeiros legais do Abraão. Eu fiz uma aliança com o Abraão e eu dei o documento para o Abraão. Olha o que diz Gênesis 15, o versículo 18. Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tem o documento. Tá bom? Agora, a questão é, Deus poderia ter dado essa terra? Vamos ver, Salmo 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus poderia dar essa terra ou não? Claro, era dele. Salmo 89, 11, teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Deus que fez, é dele. Quem está me entendendo? Será que ele poderia ter dado para Abraão? Sim, ele poderia. Mas pastor, o que é que nós, que cremos em Cristo, nós não somos judeus, não é? Nós não somos descendentes legais de Abraão, mas o que é que nós temos a ver com isso? Irmãos, está lá em Gálatas 3. Gálatas 3 diz que se nós somos de Cristo,
Nós somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Então, quantos aqui estão em Cristo? Claro, por que isso? Porque Cristo é um descendente de Abraão, ele tinha direito. Amém, queridos? Então, se nós estamos em... Aí, Deus fez uma nova aliança com Jesus. Ele fez uma aliança com Abraão, que ele não poderia revogar. Então, ele disse para Abraão, Abraão, está aqui o documento, você tem direito a toda essa terra, você e sua descendência. Agora, beleza. Agora Deus vai fazer uma nova aliança com Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 25. Este cálice, Jesus disse, é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, Deus jamais poderia quebrar aquela aliança com Abraão, jamais Ele poderá quebrar essa aliança com Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros da mesma promessa. Quem está me entendendo? Diga assim, eu tenho o documento. Diga, eu tenho a Escritura. Glória a Deus, eu tenho a Escritura, irmãos. Aleluia, tá bom? Agora vamos avançar para a gente terminar. Então eu conheço o tamanho da minha herança, tudo que a minha herança me promete, me dá direito, agora eu já conheci. Não é? Agora eu sei que eu tenho documento legal, eu tenho a Escritura, diga eu tenho a Escritura, não é? Leia a sua Bíblia, a Escritura está na Bíblia, leia a sua Bíblia, você tem direito legal, aleluia, você é um herdeiro legal dessa herança, meu Deus do céu, agora beleza, e aí, o que eu tenho que fazer? A última coisa, eu tenho que tomar posse da minha herança. Então eu conheço a herança, eu tenho a Escritura, e agora o que eu faço? Eu tenho que agir. Tomar posse da nossa herança em Cristo. Então Josué 1:2 diz assim, olha, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, olha a ação. Não adianta, eu conheci, eu já sei, olha que terra maravilhosa, é a terra que emana leite e mel, olha só quantos rios, olha só quanta coisa, meu Deus, que terra maravilhosa. Mas eu não tenho papel, eu não tenho documento. Não, eu descobri, eu tenho documento. Deus deixou o documento com meu pai Abraão e nós temos o documento em nome de Cristo, pela nova aliança, nós temos, aleluia. Agora, o que adianta? Eu preciso entrar, olha o que Deus vai falar para o Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Olha, ou seja, tem que agir. Passa esse Jordão, tem que agir. Tem que atravessar o Jordão, ok? Tu e todo este povo, diga todo o povo, irmão, toda a igreja tem direito, toda a igreja do Deus vivo tem direito, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos, ele não diz que a terra que um dia eu vou dar, ele diz, a terra que eu dou é presente aos filhos de Israel, e olha só o versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, passado. Então, irmãos, ele já deu e ele está dando agora, toda hora. Cada crente que chega na igreja, ei, você tem direito, ei, você foi salvo, tem um deserto para você crescer, avançar, vencer, mas eu dou para você uma plenitude, uma herança. Você tem direito à justificação, você tem direito à filiação, você tem direito à santificação, você tem direito a ser o santuário do Deus vivente, você tem direito a todas essas coisas. Aleluia. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu preciso, primeira coisa, irmãos, eu não sei se vocês perceberam isso, eles estão do lado daqui, com o papel na mão, olha aqui, ó. Vamos ilustrar para a gente terminar, presta atenção. Aqui está o Jordão. Enorme o Jordão, intransponível o Jordão. Eles saíram do Egito, certo? Foram salvos, acabou, diga acabou. Ele perdoou seus pecados e esqueceu deles. Ele passou o sangue de Jesus nos seus pecados. Amém, queridos? Aí beleza, aí você foi salvo, aí você entrou no deserto. Todo um processo, todo um tratamento, você está admitindo essas coisas que precisam sair da sua vida, você não quer isso na sua vida, beleza, agora você tem o documento para entrar, olha aí, presta atenção, quem está comigo? Você conheceu toda a herança, que você ainda não tomou posse, mas você conheceu toda a herança que eu falei aqui no ponto 2, aí você está aqui do lado daqui, salvo, e com o documento na mão. Irmão, se você ficar aqui, você vai ficar igual aquela primeira geração, quem está me entendendo? Eles foram salvos, eles passaram 40 anos no tratamento,
Eles tinham o documento, o mesmo documento do Abraão, mas eles não entraram. Eles voltaram para o deserto e morreram no deserto. É a segunda geração que está na mesma posição agora. E qual que é a primeira coisa que eles têm que fazer? Atravessar o Jordão. O que significa isso, pastor? Irmãos, nós temos que deixar o mundo para trás. Escuta o que eu estou te falando. O mundo está atrapalhando você. Irmão, por que o crente não lê a Bíblia? Não estou falando vocês aqui, vocês são tudo faixa preta, aleluia. Não é? Estou falando do pessoal que não vem na igreja. Eu digo assim, ó, por que o crente não lê a Bíblia, não entende essas coisas, essa herança? Por quê? Porque, irmãos, ele está tão envolvido com o mundo. Quando eu falo o mundo, não necessariamente pecado. Quem está me entendendo? Ele ama tanto as coisas do mundo. Ele quer tanto as coisas do mundo. Que ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para ler a Bíblia. Irmão, esse cara está maluco, porque a Bíblia, Jesus disse, ei, vocês estão doidos? Ele falou assim, o que adianta vocês guardarem tanta coisa? O que adianta vocês encherem esse celeiro de tanta coisa? Não é? Ei, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens guardado? Para quem vai ficar? Ele diz, vocês estão loucos, é? Então, irmãos, por que o crente não tem tempo para Deus? Porque o crente está apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Ele está tão preocupado com o mundo que ele está perdendo o melhor de Deus, a herança em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que o Josué diz para eles, ei, vocês têm que atravessar esse Jordão, vocês têm que deixar o mundo para trás, vocês têm que tomar uma decisão. Vamos lá, mas é difícil, como que a gente vai atravessar esse Jordão se não tem uma ponte, se não tem uma balsa? Como é que vai ser isso? É pela fé, meu amigo. Você coloca o pezão lá, ó, pum, esse negócio vai abrir. E quando abrir, tenham coragem de entrar, não tenham medo de que o Jordão vai cair em cima de vocês. Irmão, a primeira coisa, se nós quisermos entrar na plenitude de Cristo, nós precisamos deixar o mundo para trás. Quem está me entendendo? Por isso que o crente está tão ansioso, o crente está tão preocupado, o crente está doente emocionalmente, não é? Porque ele só pensa nas coisas daqui, irmãos. O apóstolo Paulo disse, olha, as coisas que vocês estão vendo, elas são efêmeras, elas são passageiras, mas as coisas que vocês não veem, elas são eternas. Ele diz, não foquem naquilo que vocês estão vendo. Vocês estão focados naquilo que vocês estão vendo. Foquem nas coisas que vocês não veem, porque elas, de fato, são as coisas mais importantes da vida de vocês. Elas são eternas. Quem está me entendendo? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para conquistar a minha Canaã? Qual é a primeira coisa? Deixa o mundo para trás, irmão. Ah, não, tá, tudo bem, vocês estão lá nos pontos, vamos voltar então. Então, primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Conhecer a herança. Segunda coisa, o que eu tenho que fazer? A escritura, o papel, tenho documento, estou documentado. Beleza, agora eu vou entrar. Qual é a primeira coisa que eu faço para eu entrar? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu deixo o mundo para trás. Entende, irmão? Eu pensei em falar algumas coisas para vocês deixarem para trás, mas faça a sua análise. Olha, faz a sua própria análise. O que é que está roubando o seu tempo? Que você não tem mais tempo para ler a sua Bíblia. Que você não tem tempo, não é, para se envolver com as coisas de Deus. Com a sua família, com seus filhos. O que está roubando o seu tempo? Faça a sua autoanálise. Porque o que é realidade para um é diferente para o outro. Né? Então eu não quero nem citar, porque vai que eu acerto o seu. Tá bom, então vamos avançar. Deixei o mundo para trás, pastor. Isso não serve para mim. Tá bom, então só deixar esse versículo como vacina. Eu sei que você já deixou. 2 Coríntios 6, 17, o apóstolo Paulo diz, por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu
vos receberei. Sai fora. Sai fora. Tá bom, agora, pastor, beleza. Deixei o mundo para trás. Atravessei o Jordão. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Quem que me ajuda? Baseado em Josué. O que é que eles fizeram? O que foi que Deus falou para o Josué que eles tinham que fazer? Dá uma pista. Hã? O que é que eles tinham que fazer? Tá, atravessaram. Deixaram o mundo para trás. Agora eles já estão em Canaã. O que é que eles têm que fazer? Vocês estão muito ruins daquele... Como é? Estão muito ruins de... Entraram no descanso? Está perto. O Josué, olha o que Deus falou para Josué. Aonde vocês pisarem, a planta do vosso pé é de vocês. Irmão, não é automático. Eu tenho que tomar posse pela fé. Peraí, pastor, mas eu já conheço a herança. Eu tenho os documentos na mão. Sim, mas eu te falei que a primeira geração também tinha tudo isso. O que foi que a primeira geração nunca fez? Irmãos, eles nunca entraram, eles nunca tomaram posse. Eles nunca acreditaram no que eles tinham. Então, preste bem atenção. Fé é a certeza... Deixa eu terminar com isso. Fé é a certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que não se veem. Tem uma tradução que fala assim, quer ver? Olha só, que coisa tremenda isso. Eu me arrepio quando eu falo essas coisas. É verdade. Mas, olha, fé é a substancialização. Tem uma tradução que diz que é a substância das coisas. Quando fala é a firme convicção, é a certeza, essa tradução diz é a substancialização. Então, veja bem, o meu tato vai substancializar, vai transformar esse copo numa substância como? Quando eu toco nele, eu sei que ele é de vidro. Quando eu pego nele, eu tenho uma noção. Se eu não tivesse os olhos, eu pegando nele, tocando nele, eu teria uma noção de que ele é pesado. Então, ele é grosso, é um vidro grosso. Ele tem uns desenhos em volta. Eu estou substancializando algo através do meu. Agora, presta atenção. Como que eu sei que essa camisa do Júnior é amarela? Porque os meus olhos substancializam essa cor. Então, eu digo, essa cor é amarela. Se eu não tivesse olhos, eu não teria noção da cor. E o que isso tem a ver com a fé? Irmãos, a fé substancializa as bênçãos espirituais. Pela fé eu creio que eu sou justificado. Pela fé eu creio que eu sou filho. Pela fé eu creio que eu sou um santuário do Deus vivente. Pela fé eu sei que eu tenho livre acesso à presença dEle, apesar de mim. Pela fé. Quem está me entendendo? Aleluia. E eu tenho que te dizer isso, irmão. Fé não é algo que eu tenho e você não tem, porque Romanos 12:3 diz que para cada um ele repartiu uma porção de fé. Então nós temos fé, nós podemos desenvolver nossa fé à medida que a gente conhece a palavra, as promessas, à medida que a gente tem relacionamento com Deus. A gente pode desenvolver isso, mas nós já recebemos. A fé não é algo que eu tenho, porque eu sou o cara e você não tem. A fé é um dom, está lá, é um dos dons do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Você tem fé. Entende? Então, irmãos, essas coisas que eu falei no começo, ok? Como que eu me aproprio da herança? Como que eu entro? Beleza, deixei o mundo para trás, eu preciso me focar mais nas coisas espirituais, eu preciso olhar mais para o céu, eu preciso pensar mais nas coisas invisíveis, nas coisas que eu não vejo. Eu preciso, porque o tempo está passando depressa demais. Irmãos, eu não posso perder mais meu tempo. Eu não estou falando nem de salvação, eu estou falando da gente ser útil para Deus, da gente descobrir o propósito de Deus em Deus para nós, da gente poder dizer como João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. É esse o meu papel aqui, é isso que eu estou fazendo aqui na minha geração. Por que eu sei disso? Porque eu tenho comunhão com Ele, porque Ele está dentro de mim, porque eu foco nisso, aleluia, porque eu quero saber. Agora, se eu focar só nas coisas daqui, irmãos, eu vou perder o melhor da festa. Quem está comigo?
Então, pela fé, eu preciso entrar nessas promessas. Você já sabe, que eu sou justificado, que eu tenho livre acesso, que eu sou filho, que eu tenho uma nova natureza, que eu tenho uma nova posição espiritual, que eu estou assentado muito acima de todo principado e potestade, poder e governo e domínio, de todo nome que se possa nomear, não somente neste século, mas no vindouro também. Como que eu tomo posse disso? Pela fé, e que mais? Atravessando o Jordão, deixando as preocupações deste mundo para trás. Jesus disse assim: não andem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com o que vestir, com o que comer. Não fiquem preocupados com isso, porque olha, se o Pai Celeste providencia essas coisas para um pássaro que não faz nada disso, que não paga o preço para receber essas coisas, quanto mais vocês que são filhos, Ele vai providenciar mais do que o suficiente para vocês. Não foquem nessas coisas, porque senão vocês vão ficar ansiosos com essa coisa, e você vai desfocar. Deixa eu te contar assim, um testemunho. Eu vinha voltando no carro com a Meila, não é? E eu recebi uma ligação. Não é de nenhum de vocês, tá, irmão? Por favor, de verdade mesmo, não tem nada a ver com vocês, mas sabe que a pessoa tão angustiada, não é? Porque não deu certo algo lá, e aí que envolvia, né, os negócios dessa vida. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu falei para a Meila: amor, eu vou te falar uma coisa. Eu não queria essa vida para mim. Sabe? Porque essa vida de ficar tão ansioso, tão angustiado, o mundo vai cair na minha cabeça, eu não vou conseguir pagar. Eu disse, cara, eu não ia ter paz para eu ler minha Bíblia, para eu conhecer o Senhor, sabe, para eu desenvolver minha fé. Meu Deus, como que as pessoas caem nessa armadilha de correr atrás de... Quem está me entendendo? E perder a sua vida. Não é? Imagina, irmãos, eu chegar lá no céu, e aí o Senhor falar para mim, e aí, filho, você está salvo, entra, pode ficar. Mas e aí? O que você tem aí para mim? Pai, eu estava tão ocupado, o senhor entende, né? Eu acordava tão cedo, dormia tão tarde. Só a loucura que eu vivia. Tem gente que tem prazer de dizer isso. Nossa, a loucura que eu vivo, não tem tempo para nada. Então você tem um sério problema, irmão. Porque essa vida que você vive não é sua. A vida que agora eu tenho na carne, eu não vivo para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Aí o cara vai chegar lá e vai dizer, eu não tenho tempo para nada, pai. Senhor, eu não consegui fazer nada. Puxa vida. Imagina a tristeza, né, do Senhor. Olha para mim, guerreiro. O reino conta com você. O reino conta com seu talento. O reino conta com seus recursos, com a sua influência. Pelo amor de Deus, irmãos, o tempo está passando tão depressa. Esse tempo não para. Vamos entrar em Canaã? Agora, pastor, para que eu quero todas essas bênçãos? Essa era a pergunta que eu queria. Para que você seja útil para Deus. Por que o Espírito Santo mora dentro de você? Para você ser útil para Deus. Para Ele te contar segredos que você não sabe, que você não tem como saber, humanamente falando. Por que o Espírito está dentro de você? Para que você tenha dons, para você alcançar, para você curar os enfermos, para você expulsar os demônios, para você ter revelação da palavra. Por que você tem livre acesso à presença do Pai? Para eu pedir um carro novo toda semana? Não! Para que você tenha poder na oração, para ser relevante nessa geração. Está entendendo que todas as bênçãos são espirituais nas regiões celestiais em Cristo.